Fala, galerinha! Como eu havia prometido para vocês, vou fazer um resumão compactozão de moluscos, tá bom? A gente já falou mais sobre isso pela nossa videoaula através do Zoom, mas eu vou deixar um resumão aqui para vocês também, beleza? Galera, então, primeira coisa que a gente tem que saber: quem são os moluscos? Como eu posso classificar um molusco? Então, moluscos são animais de corpo mole, geralmente envoltos por uma concha. Geralmente, sim, galera, geralmente. Por quê? Porque nós temos dois moluscos que não apresentam. Na verdade, um apresenta, mas é interna. Quem é esse molusco que apresenta a concha, mas é interna? A lula, galera. Esse serzinho aqui embaixo. E nós temos um molusco que não apresenta concha, que é o polvo, esse serzinho aqui em cima. Do mais, nós temos as lesmas, os caracóis, o náutilo, que é muito conhecido também, esse daqui do meio, as ostras, mexilhões, todos esses bichinhos que apresentam concha, beleza? Concha externa. Qual é a função da concha? Principal função: proteger o corpo, beleza? Então vamos seguir, gente. Características corporais desses seres. Gente, corpinho dividido em três regiões: cabeça, com órgãos sensoriais que nós chamamos de tentáculos, que normalmente nos seres terrestres são as anteninhas deles, e nos seres marinhos eles têm realmente alguns tentáculos, sendo que normalmente ostras, mexilhões, eles praticamente não apresentam essa estrutura, beleza? Alguns nem apresentam, os que apresentam é diminuta. Segunda estrutura que forma o corpinho dos moluscos: massa visceral. O que é a massa visceral, galera? É onde se encontra a maioria dos órgãos dele. Essa massa visceral, acima dela, a gente tem a região do manto, que vai ser muito importante na produção da pérola, e mais em cima, meio que cobrindo todo mundo, a concha. Por isso que a principal função da concha é a proteção, beleza? E por último, o pé. Então, o corpo é dividido em cabeça, massa visceral e pé. Gente, assim como os tentáculos, o pé também praticamente não está presente nos mexilhões, ostras, beleza? Alguns apresentam pé diminuto, mas a grande maioria não apresenta. Beleza? Então, essa é a característica corporal geralzona desses seres. Gente, então aqui a pérola, não vou falar muito sobre isso com vocês. Os moluscos que produzem pérolas são os gastrópodas. Vamos ver quem são eles já já. E a produção da pérola, galera, nada mais é do que um mecanismo de defesa que esses bichos apresentam. Então, quando entra uma partícula estranha no corpo deles, o manto vai começar a produzir camadas de nácar e vai revestindo essa partícula. Então, é como se ela insistasse, como se ela parasse, como se ela isolasse aquela partícula estranha. Gente, essa partícula estranha pode ser um grão de areia, pode ser algum parasita, algum resto de algum bichinho, algum resto de concha. Várias coisas podem desencadear isso, beleza? Então, vai depositando a camada nacarada, formada por nácar, até formar uma pérolazinha. Esse processo leva cerca de 3 anos. Então, é aquele ditado que eu falei para vocês, né? Ostra feliz não faz pérola. Exatamente, gente. Se ela não se sentir ameaçada, ela não produz pérola. Beleza? Quanto à alimentação, gente, eu falei para vocês que os cefalópodes e os gastrópodes apresentam uma estrutura muito bacana, que é a rádula. Estrutura única. Só esses grupinhos têm. E a rádula, ralo, ela serve como um ralo. Por quê? O que ela vai fazer? Ela vai ralar o alimento. Então, é como se fosse uma língua que ele vai projetar para fora e vai ralar aquele alimento. E aí ele vai levar esse alimento para dentro do seu sistema digestivo. O sistema digestório é completo, formado por boca e ânus, e vai passar ali por todo um sisteminha. Beleza, galera? Gente, quanto à respiração desses animais, nós temos indivíduos que vivem em solos úmidos, na água doce, na água salgada. Então, nós temos vários tipos de respiração. Então, nós temos respiração branquial para os animais que vivem na água, como polvos, lulas e ostras, e respiração pulmonar e cutânea para os que vivem na terra. Então, normalmente, os caracóis fazem pulmonar e as lesmas fazem a cutânea. Gente, cutânea é pela pele, tá bom? Gente, sistema circulatório. Esses animaizinhos apresentam um sistema circulatório já bem desenvolvido. Então, eles apresentam um coração. Ah, é um coração igual ao nosso? Óbvio que não, tá, gente? Lembrando que a gente está lá no começo ainda da nossa caminhada evolutiva, mas eles já apresentam um coração que vai bombear
o sangue para... Gente, o sangue também não é sangue ao nosso, tá? É um tipo de sangue para os vasos, beleza, gente? Desses vasos, ele vai passar para as lacunas e aí ele vai para os tecidos, beleza, galera? Então, ele vai ser distribuído para todo o corpo. Gente, sistema circulatório funciona mais ou menos igual ao nosso. Ele distribui nutrientes e oxigênios para todas as células do corpinho, beleza? Galera, aqui nessa imagem, ela é bem bacana, eu peço para vocês depois olharem ela com mais calma, porque ela tem todas as estruturas do trato digestório, respiratório. Então, ó, aqui a gente tem pulmão, a gente tem coração, a gente tem o manto, que é a estrutura que vai produzir a pérola, rim, estômago, a gente tem ducto deferente, que já é uma estrutura mais relacionada à reprodução, glândula viscosa, oviduto, reprodução, bolsa reprodutiva, pênis, vagina. Gente, 1 milhão de estruturas, tá bom? Que a gente falou um pouco mais sobre isso. Agora, falando um pouquinho mais sobre a reprodução, esses animais, gente, todos eles, todos não, exagerei, mas a grande maioria faz reprodução sexuada. A sua fecundação pode ser interna ou externa. Gente, a grande maioria apresenta sexo separado, beleza? Então tem macho e fêmea. Mas alguns apresentam sexos, os dois sexos no mesmo indivíduo, como alguns bivalves e alguns caracóis, perdão, algumas lesmas, beleza? Gente, eu falo algumas porque são várias espécies, tá, gente? Então, algumas apresentam, outras não. Mas existe aí essa exceçãozinha. Mas a grande maioria, sexo separado. Galera, eu já falei para vocês também que animais que vivem na água tendem a fazer fecundação externa. Como assim externa, gente? Macho libera espermatozoide, fêmea libera óvulo, se encontram na água, fecundou, gerou um novo serzinho. Beleza? Porque é mais fácil para eles fazer isso na água. Ai, todo mundo que vive na água tem fecundação externa? Não, mas a grande maioria tem, beleza? Então, dentro dos moluscos, os animais que vivem na água fazem fecundação externa, a maioria. E os animais que vivem em solos, por exemplo, fazem fecundação externa. Fecundação externa, espermatozoide liberado, ovozinho dentro do corpo da fêmea, é fecundado, gera um novo indivíduo, beleza? Lembrem da reprodução da lesma que a gente viu no videozinho, né? E agora, gente, falando um pouquinho sobre as principais classes. Nós temos os gastrópodes, os bivalvos e os cefalópodes. Então, aqui nós temos nessa imagenzinha de fundo um representante de cada. Gastrópodes, galera, são os moluscos que apresentam uma concha única, normalmente em espiral, beleza? Apresentam cabeça, pé e massa visceral bem definidos e os seus principais representantes são caracóis, caramujos e lesmas, beleza? Geralzão desse grupo. Os bivalvos, galera, os bivalvos, o nome deles vem de bi, duas valvas. Então, são aqueles que apresentam duas conchas, que são aquelas conchazinhas comuns que a gente acaba encontrando em praia. Então, todos são bivalvos. Eles apresentam um pé muito diminuto quando apresentam. Então, seu corpo é basicamente formado pela massa visceral, beleza? Eles apresentam uma certa cabeça e a concha que reveste este corpo. Principais representantes, galera, mariscos, ostras e vieiras. Conchinhas comuns do nosso dia a dia. Beleza? Gente, por último, os cefalópodes. Este grupinho aqui é o grupo mais evoluído, é o grupo mais desenvolvido dentro dos moluscos. E aqui nós vamos ter os polvos, nós vamos ter as lulas e nós vamos ter os náutilos. Gente, eu deixei essa imagem aqui porque a concha do náutilo é a coisa mais linda do mundo. Então, eu vou falar isso pra vocês, tá? Galera, esse grupinho, a maioria dos indivíduos, né, que é polvos e lulas, apresentam um tipo de concha diferente. Como assim? O polvo não apresenta concha, a princípio. Ele não tem concha. A lula tem concha, mas ela é interna. Ela não é externa como os outros. E o náutilo que apresenta uma concha externa. Beleza? Então, polvo não tem concha, lula tem concha interna e náutilo, concha externa normal. Eles são os mais complexos, eles apresentam, gente, um sistema nervoso extremamente desenvolvido. Eles apresentam olhos que são muito semelhantes ao dos vertebrados, grupo no qual nós nos encontramos. Óbvio que eles não enxergam como a gente, mas eles têm uma visão muito desenvolvida, tá, galera? Gente, o polvo apresenta 8 tentáculos, a lula apresenta 10, o náutilo eu acho que não tem um número certo, um número definido de tentáculos, mas apresenta bastante também. E esses tentáculos, eles podem ajudar em diversas
partes do sistema desses bichinhos, principalmente quando a gente pensa no polvo, que é o exemplo mais fácil da gente imaginar. Então, os tentáculos dele apresentam ventosas. Essas ventosas podem ajudar na captura de alimento, a paralisar o alimento, pode ajudar na reprodução. Então, ele tem várias funçõezinhas ali importantes, beleza? E por último, a gente precisa falar da tinta do polvo. Então, esse mecanismo que o polvo tem de soltar essa tinta preta, nada mais é do que um mecanismo de defesa, galera. Então, quando ele se sente ameaçado por algum predador, ele libera essa tinta, deixando o predador meio perdido, não sabe pra onde é que ele foi, e ele, ó, mete o pé do tentáculo, né? Mete o tentáculo. Vai embora, foge, e aí o predador não consegue encontrá-lo. Galera, deixei o videozinho aqui de novo da reprodução. Tentei fazer um resumidão, como eu havia combinado com vocês. Não deixem de assistir a aula de nematóides, de nematelmintos. Vai estar no YouTube, já está na nossa pastinha do Drive. E é uma aula muito importante, que está bem detalhadinha, bem esmiuçada, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. E é isso, meu povo. Espero que vocês estejam conseguindo entender e que vocês tenham conseguido acompanhar aí o nosso resumão, tá bom? Um beijo, gente!